Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias a gente viu esquentar o noticiário do episódio da compra da vacina Covaxin por parte do governo federal, né? Há uma discussão muito grande sobre superfaturamento, sobre como se deu essa intermediação e pressão para que se comprasse esse imunizante e não outros que estão aí no mercado internacional. Nessa história toda, há muitas coisas que precisam ser esclarecidas e coisas que estão sendo colocadas e que não são exatamente como estão prevendo, como um escândalo, né? Mas na sexta-feira, quando o deputado Luiz Miranda e o seu irmão, que é secretário, que foi funcionário do Ministério da Saúde e que é o denunciante, vão à CPI e prometem apresentar uma série de documentos para mostrar que, segundo eles, o caso é ainda mais grave, que há uma pressão mesmo, havia mesmo uma pressão para a compra da Covaxin e que, pela análise dos senadores da CPI, pode realmente abalar o governo de alguma maneira. É preciso ter cautela porque sexta-feira ainda está um pouco... assim, enquanto não houver esse depoimento, não há como se dizer que, de fato, o que eles estão dizendo e que os senadores da CPI, que são majoritariamente opositores, estão colocando, de fato o que a gente vai ver. Muitas vezes acontece de haver uma expectativa muito grande em torno de um depoimento, por exemplo, e quando chegar no dia, a história não ser exatamente assim. Agora, sobre o caso em si da compra da vacina, a gente precisa dividir em dois pontos para que entenda o que é de fato grave, que precisa ser investigado, e o que não é exatamente como está sendo colocado, né? Em relação ao preço da vacina, de fato, ela custa mais cara do que outras vacinas, né? E há uma preocupação por que o governo escolheu e fez tanta pressão para comprar uma vacina mais cara do que outras, mas a história do superfaturamento de 1000% que está colocada não é exatamente como até agora tem sido mostrado. Porque o valor de $1,5, que é utilizado como parâmetro para dizer que o Brasil pagou 1000% a mais, porque o Brasil pagou $15, esse valor de $1,5 não foi usado em lugar nenhum do mundo, ninguém comprou por esse preço, né? O que houve foi o governo da Índia comprando por $2, porque participou do desenvolvimento dessa vacina, fez parte, né, era sócio da Bharat Biotech nesse sentido, na construção dessa vacina, e por isso teve direito a comprar por $2. Agora, os governos estaduais da Índia puderam comprar por $8, o mercado privado indiano por $16, e o mercado internacional, as exportações eram de $15 a $20. E o Brasil comprou por $15, ou seja, o valor mínimo previsto para o mercado internacional. Então, falar em superfaturamento de 1000% nesse momento talvez não seja correto por essa observação. Esse valor de $1,5 foi citado pelo embaixador da Índia no Brasil, mas na prática não foi isso que aconteceu em lugar nenhum. Agora, de fato, é preciso investigar essa relação do governo com a Precisa, que é a intermediadora, uma outra empresa, né, que é a Madison, que fez também, de certa forma, seria quem receberia o dinheiro, ou seja, são três pessoas aí no caminho, né? Além do governo federal, tem a Precisa, a Madison e a Bharat Biotech, que é a verdadeira fabricante da vacina. Isso precisa ser investigado, porque essa intermediação, que não é comum, e também porque o governo fez pressão para comprar esse imunizante, que não estava aprovado pela Anvisa também, que custava mais caro do que outros e que até hoje não chegou. Isso sim é assunto para ser investigado, mas como eu disse, só na sexta-feira, quando a gente vê esse depoimento na CPI, a gente vai poder ter uma visão mais geral. O fato é que o governo está muito preocupado, claramente o presidente está nervoso com a situação. O Onyx Lorenzoni ontem fez acusações muito graves aí contra o servidor e o deputado, né, dizendo inclusive que eles teriam fraudado um documento e acusando eles de denunciação caluniosa. Eles dizem, tanto o Onyx quanto o Elcio Franco, que o governo recebeu apenas 2 invoices da Bharat e que um invoice, ou seja, um dos documentos falando sobre pagamentos por parte da Bharat Biotech, que foi apresentado pelo deputado, seria fraudado. Mas, na verdade, a própria Precisa disse em uma entrevista do Jornal Globo que foram 3 invoices e que, de fato, um dos invoices é aquele que foi apresentado pelo parlamentar, ou seja, parece que os invoices são realmente verdadeiros, ao contrário do que disse o ministro Onyx Lorenzoni. E ele pode, inclusive, também responder por coação de testemunhas, porque o irmão do Luiz Miranda, né, o servidor Luiz Ricardo, ele é testemunha no processo do Ministério Público Federal. E como testemunha, ele não pode ser ameaçado, como foi claramente pelo ministro Onyx Lorenzoni, que pode acabar respondendo por coação de testemunha e que também será chamado na CPI da pandemia. Esse assunto tem muito para render e, como eu disse, a partir de sexta-feira a gente vai saber o tamanho dessa crise para o governo federal. Um abraço para vocês e até mais.